A gente vai voltar a falar do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus pela suposta trama golpista que acontece em Brasília. Começou ontem, seguiu pelo dia de hoje. E para a gente trazer comentários técnicos aqui sobre esse assunto, sempre seguindo uma prerrogativa que a gente quer manter aqui na 98 News, a gente tem o prazer de receber no Deadline mais uma vez o advogado criminalista Eduardo Milhomens. Para analisar esse segundo dia, doutor Eduardo, mais uma vez, é um prazer receber o senhor aqui. Eu agradeço, muito obrigado, sempre à disposição. Vimos hoje as defesas trazendo os seus argumentos. E como era de se esperar, doutor, um dos pontos principais e comuns a todas as defesas foi tentar descredibilizar a delação do Mauro Cid. Mas a gente viu alguns detalhes, aqui nem falar disso, nós falamos sobre isso ontem, mas eu queria trazer uma questão à baila aqui importante que eu comentei mais cedo na abertura desse jornal. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que tem uma linha do tempo traçada e que ele anexou ao processo, mostrando que ele não teve acesso adequado aos autos. Então ele não sabe exatamente o que diz a acusação. Ele falou em vários testes, 70 teras de informação que ele teria recebido com pouco tempo para fazer a análise. Esse tipo de acusação, se comprovado que ele realmente teve a atividade, o trabalho de defesa dele cerceado, pode prejudicar o resultado do julgamento? Com certeza. A própria jurisprudência do STF, em um voto magnífico do ministro já aposentado Celso Mello, ele fala em amplitude de acesso à defesa, sem que haja qualquer filtro. Quem decide sobre o que é bom ou ruim é a própria defesa técnica. Se você filtrar ou você deixar que o judiciário ou o Ministério Público definam o que vai ser bom para a sua defesa, isso é totalmente contraditório à ampla defesa e o contraditório. Afinal de contas, o Ministério Público tem acesso a essas provas, porque foi ele que basicamente conduziu a investigação e ele tem acesso direto com a Polícia Judiciária, e a defesa fica adstrita a esse dar do judiciário, porque ali existiam muitas provas que são segredo de justiça, como quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, que tem que ter uma autorização judicial. Então é um voto muito contundente do próprio Supremo Tribunal Federal, até pelo seu pleno, falando que cabe à defesa ter acesso a tudo o que foi angariado, independente de ser, isso aqui é prejudicial ou não é. Nos Estados Unidos também tem a mesma, que a gente chama de closure and disclosure. Tem que estar aberto para todo mundo. Se você fechar aquilo, se você esconder a prova, se o Estado esconde a prova, existe uma nulidade muito clara e muito forte nesse sentido. O advogado Celso Vilardi até que falou isso, ele até disse, aqui resume muito isso do que o senhor muito bem nos explicou agora, ele disse que quem decide o que é bom para a defesa é o advogado e quem faz o juízo de valor sobre o que o advogado apresenta que são os ministros. Ele quis dizer com isso exatamente que os ministros estavam tentando definir o que entraria ou não na defesa e por isso demoraram para mandar esse processo para ele. Os outros réus, em algum momento, as defesas dos outros réus, pelo menos em 2 casos específicos que a gente viu aqui, não a do general Braga Neto, mas do ex-ministro da Defesa, por exemplo, Paulo Sérgio Nogueira, o advogado disse que o ex-ministro insistiu que o general tentou convencer Bolsonaro a desistir de qualquer ato de medida extrema, até ele usou. Isso pode ser considerado mais um ponto contra o ex-presidente, nesse testemunho do advogado, se a gente pode dizer assim, ou nessa defesa do advogado, ele meio que entrega que houve uma participação de Bolsonaro e que o ex-ministro tentou demovê-lo? A gente tem que tomar cuidado, porque o advogado não faz declarações, né? Ele faz a defesa, ele não pode falar em nome da pessoa. Então a gente tem que entender se isso está lá nos autos também e se essa pessoa falou isso no seu interrogatório. É um tipo de defesa, se ela tiver falado no seu interrogatório, falado, sim, eu tentei demover o ex-presidente Jair Bolsonaro da ideia. Se ele falou isso com uma tentativa de defesa, logicamente os ministros podem utilizar isso como um elemento para o seu convencimento. Não vai ser um convencimento pleno, porque existem outras provas também. Mas, sim, é um tijolinho dentro daquilo que a gente chama
de uma construção retórica da prova que vale que vai dar, ao final, o convencimento do juiz, se absolve ou se condena. Uhum. Doutor, inclusive o Luiz chegou a citar aqui no início da entrevista a questão da delação do Mauro Cid, que foi duramente atacada aí pelas defesas, que classificaram como mentirosa. Qual que é o peso real de uma delação premiada em julgamentos como esse no Supremo? A delação premiada, ela efetivamente não é prova. Tanto que a própria lei da delação premiada fala que ninguém pode ser condenado só com a palavra do delator. Ela é um meio de prova. Como que ela é um meio de prova? Ela é um meio de prova no momento em que o delator indica onde você vai encontrar aquelas provas. Em alguns crimes, principalmente de organização criminosa, em crimes complexos, às vezes você tem as provas, mas você não sabe como elas se encaixam. Daí vem a figura do delator. É uma figura conturbada porque, afinal de contas, ele delata para ganhar um benefício. Isso, se você pensar mesmo, dentro da nossa história mesmo, que fora do jurídico, é o Judas que vende Jesus por 30 moedas de prata. Existe um estigma mesmo em cima do delator. Mas ele, no mundo inteiro, ele é um importante meio de obtenção de prova. E cada vez isso mais vem se afirmando. Você tira um pouco o peso da delação, do que ele fala, e foca naquilo que ele apresenta de matéria, de material e de ligação. É isso que tem que ser feito e que tem que ser demonstrado para ter uma delação válida e forte. Aí a gente tem que separar aqui também. Olha, o delator falou isso, mas isso não está correto. O delator não é a testemunha. Então, aquilo ali não tem uma valoração tão forte, até porque a própria lei fala que ela não pode valer só para condenar. Então, ela tem a palavra do delator ela é mais enfraquecida nesse sentido. E aí a gente tem dois pontos. E voltando até mesmo aquilo que a gente falou. Existe a delação, as incongruências dele, ele pode responder tendo diminuída a sua vantagem no acordo com o Ministério Público. Agora, se houver uma coação, se conseguir comprovar que ele foi coagido dentro daquele instrumento, aí você vai ter nulidade mesmo daquilo que ele indicou como prova. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro reclamou também do tamanho das penas que estão sendo ventiladas, né? Penas de até 30 anos, ou superiores a 30 anos. Essa dosimetria ela é definida anteriormente ou ela só vai ser definida depois de concluído o julgamento? A dosimetria da pena, ela tem 3 fases. A primeira fase é o legislador que faz. Já o legislador pesou a mão já. São crimes de penas altas. Então já está na lei. Já está na lei. O máximo e mínimo está definido na lei. Esse é o princípio da legalidade. Ninguém pode ser condenado por uma pena que não esteja definida na lei. O tipo já traz a pena. Então, estamos falando aqui de penas de 8, 15, de 8 a 15, de 8 a 20, de 4 a 12. São penas altas, penas... Mas não, elas não se somam, né, naturalmente? Somam. Somam? O Ministério Público está pedindo a soma delas. Entendi. E aí a gente vai ter uma discussão muito interessante que vem sendo discutida desde a criação da lei. A doutrina vem se debruçando, críticos vêm falando isso, eu mesmo já critiquei em um texto, porque existem alguns crimes que eles estão dentro de outros, porque são crimes complexos. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Uma pessoa que mata a outra com uma arma, mas ela não tinha autorização para portar essa arma. O porte de arma não é autorizado, é um crime. São dois crimes. São 2 crimes, mas qual que é o crime principal? É o homicídio. E aí a pergunta que a gente tem que fazer, uma perguntinha simples. Ele mataria aquela pessoa do jeito que foi sem a arma? Não. Então, o crime de homicídio, ele absorve o crime de porte de arma nesse contexto. Se o crime dentro dele tá dentro, quer dizer, dentro da cadeia ali de causalidade que tem que se fazer, ele tem que ser absorvido. Esse é o que a gente chama de princípio da consunção. A gente tem crimes aqui, por exemplo, dano qualificado pela violência e grave ameaça, que é 4 a 12 anos, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de 4 a 8, deterioração de patrimônio tombado, de 1 a 3, e aí eu acho que entendo isso que o senhor está dizendo agora. Você fala que dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado seria mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Né? Dentro da mesma consequência, talvez. Exatamente. Quando você fala de organização criminosa e armada,
ou melhor, quando você fala de golpe de Estado, que é uma outra pena aqui de 4 a 12 anos, e você fala de tentativa de abolição violenta de Estado Democrático de Direito, você está falando também meio que da mesma coisa. Você não tem como dar um golpe de Estado sem abolir o Estado Democrático de Direito. É isso que a gente está falando. Exatamente. Você compreendeu perfeitamente qual que é a discussão que a gente vem tendo nesse sentido. E até mesmo a organização criminosa aqui, se a gente pensar na abolição do Estado Democrático de Direito, não é uma coisa que você faz com uma pessoa, não. Você não faz sozinho, né? Não cabe um soldado. Não é andorinha, uma andorinha sozinha não faz verão, não. Você vai me contar que uma pessoa vai lá e vai chegar lá e fechar o STF, fechar o Congresso. Não, desculpa, não. Não tem jeito. Você tem necessariamente que estar associado a outras pessoas, o que já seria uma associação criminosa. Exato. Tá. Você perguntou mais alguma coisa? Porque quando vocês falaram de dosimetria, eu me lembrei das penas que foram aplicadas para os condenados do 8 de janeiro. E o STF recebeu muitas críticas e ainda recebe, porque penas muito teria pesadas, né? penas muito pesadas. Tem aquela história da moça lá do batom, 17 anos. E assim, o senhor acredita que, de alguma forma, essas críticas ao STF nessa questão da dosimetria podem ser levadas em conta na hora ali que eles forem decidir qual pena será aplicada em questão aí dos anos mesmo? Eu acho que com essas penas, e a crítica foi bem feita, com essas penas que foram aplicadas àquelas pessoas, você já estabelece que o STF não vai aliviar a mão caso haja condenação aqui, ainda mais para o grupo principal. Até porque não pode haver desproporcionalidade entre os fatos. Qual foi o fator daquele ato, né, daquela pessoa que estava ali com batom e outras que ela fez, né, outras coisas, e o ato daquelas pessoas que coordenaram isso tudo? Você está pensando em 17 anos para aquela pessoa, em termos de proporcionalidade... Pensei em 30 para isso. Exatamente. É por isso que a estimativa é essa, exatamente por causa das penas que vieram antes. Entendi. Doutor Eduardo Milhomens, uma última pergunta que eu acho que as pessoas estão pensando muito, mas não sabem responder. Nessa fase do processo, se um dos 7 réus, dos 8 réus que estão sendo julgados, decidir, não, eu estou vendo que vai dar ruim e quero fazer uma delação premiada agora, isso é possível? Possível. Ele pode, então, pedir, olha, eu decidi que eu quero confessar e pedir uma delação premiada. Até para, efetivamente, não que seja uma delação premiada, mas que tenha, porque a confissão é uma atenuante de pena. Você pode, efetivamente, ganhar atenuante e, em qualquer momento, você pode falar, olha, sim, agora, tenho certeza, por causa da possibilidade, a Lei 12.850, que fala da delação premiada, ela abre possibilidade em qualquer fase do processo, até mesmo depois de uma condenação. Até depois do julgamento? Até mesmo depois de uma condenação, antes do trânsito julgado, você pode fazer. Não poderia mudar o resultado do julgamento se, por exemplo, não forem condenados e aí depois de não ser condenado, o cara fala, não, a consciência doeu, eu quero falar. A gente pode ter outros crimes. Desses crimes, a delação não vai valer, porque você teria que abrir o procedimento de novo. Mas a gente sabe que existe pelo menos uns 4 inquéritos novos abertos depois desse do 8 de janeiro. Sim. Um deles é realmente aquela questão do Eduardo Bolsonaro estar lá, as coações feitas. Não, isso é um inquérito. Se alguém quiser agora falar, eu quero delatar porque eu vi isso aqui acontecer, posso trazer provas, posso tudo. A gente pode negociar a pena aqui? Tá. A gente só lembrando que nós estamos trabalhando no campo das hipóteses. Exatamente. Aqui, tá? São dúvidas que surgem, que eu vi de pessoas comentando ao longo do dia em redes sociais, que eu acho que é importante a gente trazer com um olhar técnico, porque não é o tipo de coisa que dá para você ir para a rede social só para falar o que você acha, não. Não é opinião, né, doutor? Tem questões que são técnicas. E agora, doutor, o julgamento será retomado na terça-feira. O que acontece daqui para frente? Agora vem os votos. Agora a gente vai ver realmente como vai começar. O relator, o Alexandre de Moraes, vai começar a definir o voto. Eu não sei qual que vai ser a dinâmica dele, porque essa dinâmica ela não está efetivamente atrelada ao Código de Processo Penal, ao regimento interno. Ele pode fazer, a turma pode combinar, sem problema nenhum, que isso não vai trazer nulidade. O que eu acredito que faça, até pela experiência que a gente tem na primeira turma, eles devem começar a votar o primeiro bloco das nulidades e vão votando cada uma aquilo. Vamos falar da primeira nulidade, delação do Mauro Cid.
essa nulidade. Ok. Aí o Alexandre vota essa nulidade, os outros votam. Segunda nulidade. Então, aí o Alexandre vota. Ou pode ser tudo de uma vez? Pode ser tudo de uma vez. Vamos falar de todas as nulidades. Então vamos. Mas isso define na hora? Não tem no regimento interno? Não fala do Supremo? Não, ele fala primeiro as preliminares e depois o mérito. Entendi. Ok. Mas como elas vão ser feitas e tudo, eu acho que para uma organização, o próprio presidente da turma, o Zanin, o ministro Zanin, ele pode fazer isso. Até porque, igual a gente falou, pode ter divergência. Sim. Então, para ficar mais adequado, vamos fazer a divergência, né, em bloco. Porque fazer uma divergência em bloco, aí vamos negar todas as nulidades? Vamos. Aí é unânime, acabou. Ok. Mas se houver divergência em uma nulidade, aí vai ficar aquele voto truncado. Entendi. Então, eu acho que o esquema como vai ser feito, eles vão decidir lá na hora. Ou já está decidido. O presidente já deve ter decidido. Só não divulgou. Exato. Agora, todos eles já estão com mais ou menos o voto pronto. A partir de agora, eles começam a fazer o voto. A partir da última sustentação, então eles começam hoje, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, todos eles começam a pensar no voto e tal. E ali eles, depois, lógico, o relator já vai estar com o voto bem adiantado e pronto. Alguns ministros vão preferir... Não, se eu for dar uma preliminar, e uma preliminar prejudicial, eu não vou fazer o mérito. Eu vou primeiro julgar essa preliminar e ver como que a turma vai achar disso. Porque, às vezes, eu termino esse processo aqui, que eu não tenho nem que entrar no mérito. Pode-se decidir que tem que voltar e dar aqueles 70 terabytes para eles e voltar todo o julgamento. Com tempo para analisar. Bom, muito bem. Só para a gente completar a informação aqui, o primeiro a votar, a proferir o voto é o ministro Alexandre de Moraes, na sequência, ministro Flávio Dino, depois Luiz Fux, em quarto, Carmen Lúcia, e o último ministro a se pronunciar, o presidente da turma, da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin. Nós conversamos